Oi para todos que me ouvem de seus aparelhos. Estou muito feliz de poder compartilhar minha história, mesmo não sendo eu quem a está escrevendo. Me chamo Josivaldo, já tenho 62 anos e passei toda a minha vida no campo. Cresci entre animais de criação e plantações. Sempre fui de temperamento tranquilo e trabalhador. Desde jovem aprendi que aqui a vida é regida pela terra, pelo sol e pelo que a gente pode plantar com as próprias mãos. Aos 30 anos, já tinha minha esposa e 2 filhos e mais um estava a caminho. Morávamos às margens do rio, numa casa de adobe com um telhado que às vezes assoviava quando o vento soprava forte. Não tínhamos luxo, mas não nos faltava o necessário. A rotina era simples. Eu acordava cedo para cuidar dos animais, depois trabalhava um pouco na lavoura e à tarde sentava na área para ver as crianças brincarem. Nunca imaginei que algo tão tranquilo poderia ser quebrado de uma forma tão cruel. Tudo aconteceu numa tarde quente de maio. Meus filhos corriam para todos os lados, enquanto minha esposa estava descansando na rede, porque já estava com vários meses de gravidez. Eu fiquei responsável pelas crianças enquanto ela dormia um pouco. Foi assim que meu filho Emiliano me pediu permissão para molhar os pés no rio. Ele sempre gostou de brincar perto da água para procurar sapos ou pedras de formatos estranhos. Eu disse que sim, mas que não se afastasse muito. Me descuidei. Me distraí e quando percebi, já não o via mais. Chamei por ele e ele não me respondeu. Caminhei até a margem e comecei a procurá-lo com os olhos. Continuei chamando, mas só o silêncio me respondia. Desci até o rio com o coração apertado, sentindo como se algo estivesse preso na garganta. Caminhei entre as pedras com as sandálias molhadas. Gritava seu nome com a voz fraca e os olhos cheios de lágrimas. Pedia a Deus que ele estivesse bem, que só estivesse se escondendo, que aparecesse logo, mas ele não aparecia. Segui o curso do rio alguns metros mais abaixo, falando para minha esposa não se preocupar. A correnteza não era tão forte como na época das chuvas, mas a água ainda assim corria com certa força. Foi então que o vi preso entre as raízes de uma árvore grande que sempre fazia sombra em um cantinho do rio. Seu corpinho mal se movia com a água. Me aproximei com cuidado, como se ainda pudesse acordá-lo. Ele já não respirava e o peguei nos braços. Seu corpo estava frio e o abracei forte. Gritei com toda a dor que tinha dentro de mim, pedindo que ele acordasse e que não fizesse isso comigo. Pedia perdão uma e outra vez. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas sei que meu mundo desabou. Me senti culpado, como se eu mesmo o tivesse empurrado, porque era minha responsabilidade cuidar dele. Juro para vocês que ter seu rostinho bem na minha frente foi uma das maiores dores da minha vida. Meu pequeno estava roxo, com olhinhos fechados. Minhas mãos tremiam e não conseguia soltar a voz. Tudo era tão confuso. Ninguém nunca está preparado para algo assim. O enterramos ali mesmo, nas nossas terras. Não quis levá-lo ao cemitério do povoado, pois senti que se o deixasse longe, era como deixá-lo sozinho, e eu não queria isso. O colocamos perto de uma figueira grande, que ele sempre gostava de subir. Escolhemos esse lugar porque da janela dava para ver diretamente onde o deixamos. Queríamos que ele continuasse perto. Os dias seguintes foram muito difíceis, pois a casa ficou cheia de um silêncio que pesava. Minha esposa quase não falava e passava o tempo todo deitada. Depois de uns dias, a gravidez dela começou a se complicar. Sentia muitas dores e sua mãe teve que vir morar conosco para ajudá-la. A menorzinha, que tinha só 5 anos, não parava de perguntar pelo irmãozinho. Eu não sabia como explicar que ele não voltaria mais. Só dizia que ele estava descansando nos braços do Senhor, mas ela não entendia. Me olhava com aqueles olhos enormes, como se esperasse que eu dissesse outra coisa.
Sempre que fechava os olhos, eu sonhava com ele. O via no rio brincando. Às vezes ficava imóvel na madrugada, olhando para a silhueta da árvore onde o enterramos. Assim passaram 2 semanas. A rotina começou a pesar cada vez mais. Nada mais era igual. Eu tentava continuar fazendo as coisas, mas tudo me lembrava ele. Numa tarde, enquanto eu arrumava umas coisas nos fundos, minha filha saiu correndo para me procurar. Ela me dizia que tinha visto o irmão na cozinha, que ele estava com fome e que estava procurando um pedaço de pão. Fiquei paralisado, sentindo meu coração apertar. Corri até o quartinho da cozinha e estava vazio. Não tinha nada fora do lugar, mas ela insistia que tinha visto claramente ele descalço e que ficou parado ao lado do fogão. Ela falou como se não tivesse nenhuma dúvida. Me olhou e contou que o irmão tinha um olho azul e o outro preto. Eu não soube o que dizer, pois Emiliano tinha os 2 olhos castanhos como os meus. Isso não era possível, mas ela disse com tanta segurança, como se ele estivesse mesmo ali na frente dela. Fiquei parado ali, sentindo como algo dentro de mim se quebrava outra vez. Não quis dizer nada, só a abracei e fiquei pensando no que aquilo poderia significar, porque algo não estava certo. Passaram-se alguns dias depois do ocorrido na cozinha. Eu tentava não pensar muito nisso, mas algo dentro de mim não me deixava em paz. Às vezes eu achava que ouvia passos no quintal, outras vezes sentia como se alguém me olhasse de algum canto do quarto. Pensava que eram coisas da minha cabeça, coisas da tristeza. Mas tudo mudou numa noite em que foi minha esposa quem me contou. Lembro que cheguei com a roupa cheia de terra. Deixei a bolsa na entrada e fui direto para o quarto. Minha esposa estava deitada, com cara de preocupação. Ela pegou minha mão e disse que precisava me contar algo. Me confessou que naquele mesmo meio-dia, enquanto eu trabalhava, ela estava deitada tentando dormir um pouco, quando ouvia nossa filha no quarto ao lado. Disse que primeiro achou que ela estava brincando sozinha, porque ria baixinho e falava como em segredo. Mas depois notou que não era só a voz dela, havia outra. Era uma voz de criança, como se alguém respondesse. Ela ficou paralisada e disse que tentou se convencer de que era o vento ou sua imaginação, mas não. Jurava que ouviu 2 vozes nítidas. Ela chamou a menina da cama e perguntou com quem ela brincava. Nossa filha respondeu que com o irmãozinho, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando me contou isso, senti um medo que nunca senti na vida. Minha esposa me olhava com os olhos cheios de lágrimas, jurando que tinha ouvido bem e que não estava confusa. Mas não conseguia entender. Não tinha como outra criança ter entrado sem que percebêssemos. Não fazia sentido. Não disse mais nada, mas eu sabia que algo estranho estava acontecendo. Naquela mesma noite, enquanto preparávamos um quiabo para o jantar, minha esposa me disse que deveríamos conversar mais com a menina. Ela exclamou que perguntássemos com calma, pois talvez o irmão quisesse nos dizer algo. Talvez não estivesse pronto para ir embora. Ela falava com o rosto cansado, os olhos marejados e a voz baixinha, como se tivesse medo de aceitar que algo estranho estava acontecendo. Mas eu não quis seguir com isso e respondi que os mortos não voltam, ainda mais uma criança tão pura. Que por mais que a gente os queira de volta, não dá. Minha mãe sempre me ensinou que quando alguém vai embora, se foi, e que se a gente começa a acreditar no contrário, abre a porta para coisas que não entende. Ela apenas abaixou a cabeça, não voltou a insistir, mas senti que não acreditou completamente em mim. Desde então continuei com meus trabalhos, mas já não me afastava tanto da casa. Eu ficava nas bordas do terreno cortando galhos ou cuidando dos animais, mas sempre com os olhos na casa. Queria estar atento, pois algo em mim já não conseguia confiar que tudo estava bem. Uma tarde eu estava no quintal dos fundos cortando uns troncos, quando voltei a ouvir aquela risadinha da minha filha.
mas ela não estava sozinha e parecia que conversava com alguém. As duas vozes saíam pela janela. Uma era a dela e a outra era uma voz aguda e infantil. Limpei as mãos na camisa e caminhei rápido até a casa. Minha esposa dormia na rede, no quintal da frente, e não quis acordá-la. Entrei devagar na casa e me aproximei do quarto da menina. A porta era apenas uma cortina velha pendurada num prego, então levantei com cuidado e espiei. O que vi me paralisou por inteiro. Ao lado da minha filha, agachado, havia algo. Não era uma criança, era um ser estranho e escuro. Parecia um cachorro magro e preto, sem pelos, com as costas curvadas. Mas sua cabeça era outra coisa que não sei como explicar direito. Era como uma mistura, humana mas deformada, como se alguém tivesse tentado copiar a forma de uma pessoa e não tivesse conseguido. Estava de costas, movendo-se devagar. Sussurrava algo bem baixinho, com voz de criança. Minha filha estava tranquila, dando uma de suas bonecas de pano, como se não sentisse medo. Como se fosse seu irmão. Senti meu corpo não responder, e minhas mãos tremiam. Mas num impulso entrei de supetão. O ser virou rápido e vi seu rosto por um segundo. Era uma mistura impossível entre humano e animal. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele se enfiou debaixo da cama. Peguei minha filha nos braços, que ficou toda confusa. Eu dizia que tudo estava bem, mas mal conseguia falar. Saí correndo do quarto e gritei pela minha esposa. Ela acordou assustada, me perguntava o que estava acontecendo. Não entendia nada, mas eu a peguei pelo braço e a levei para o quintal conosco. Não sabia se estava louco ou se realmente tinha visto o que vi. Aquilo que estava na casa não era meu filho e não tinha por que estar conosco. Naquela mesma tarde não pensei duas vezes. Coloquei minha esposa no burro com muito cuidado e levei minha filha nos braços. Minhas pernas tremiam de medo, mas não pensava em passar nem mais uma noite naquela casa. Fomos direto para a casa da minha sogra. O caminho era longo e difícil, mas o medo era mais forte. Minha menina ia chorando, dizendo que queria trazer o irmão com a gente e que não o deixássemos sozinho. Doía ouvi-la, mas não aguentei mais e briguei com ela. Disse que não falasse mais aquilo. Falei com raiva e com a voz forte. Gritei que o irmãozinho não ia mais voltar, que estava no céu, e ela desabou em lágrimas. Chorou grande parte do caminho enquanto minha esposa apenas cobria o rosto, tentando não se desfazer também. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Quando chegamos, minha sogra nos recebeu de braços abertos. Não perguntou muito, mas à noite, quando a casa já estava em silêncio, me sentei para conversar com ela. Contei o que tinha acontecido, o que vi no quarto da neta. Ela me olhou séria e disse que às vezes a dor tão forte por uma perda pode abrir algo. Que há seres do mato que se aproveitam disso. Eles sentem a tristeza e se aproximam. Disse que talvez algo tenha visto a oportunidade de entrar através da menina. Era uma explicação que, embora me doesse, fazia certo sentido. No dia seguinte, fomos buscar água benta. Voltamos com uns primos à casa e aspergimos cada quarto, cada canto. Também levamos uma benzedeira do povoado. Fizemos uma limpeza na casa e outra na menina. Foi algo simples, mas necessário. Não me importava nada além de tirar aquela coisa de nossas vidas. Mas o mais importante foi conversar com minha filha. Explicamos que o irmãozinho já não estava nesta terra e que ele tinha ido para o céu. Que ela não devia falar com ele nem entregar coisas se voltasse a vê-lo. Ela chorou, mas acho que aos poucos entendeu. Também não a deixamos sozinha em nenhum momento e avisamos que algo ruim queria fazê-la acreditar que seu irmão estava vivo. Mas isso não era mais que uma mentira. Eu só queria que ela estivesse a salvo e que não fosse enganada.
Um mês depois de tudo isso, minha esposa deu à luz. Foi um parto difícil. O bebê nasceu um pouco frágil, e isso nos deixou com o coração apertado por vários dias. Por isso decidimos que o melhor era que ela e a menina ficassem com minha sogra. Assim eu podia ir e vir de casa, e fazia isso a cada 3 dias. Ficava 1 ou 2 noites para cuidar dos animais e depois ia ver como estavam. Às vezes, quando estava sozinho, sentia que alguém se movia entre os animais. Eu parava seco e escutava, mas sempre era a mesma coisa. Um bezerro se ajeitando ou um dos cachorros que levantava para latir para o nada. À noite, antes de dormir, comecei a rezar. Fazia em voz baixa, olhando para o teto, pedindo a Deus que cuidasse da minha família. Nunca mais vimos aquela presença, mas mesmo assim, sempre cuidamos da nossa filha com mais atenção. Ela nunca mais ficou sozinha, nem mesmo para brincar. Minha filha mal se lembra daquele ser, mas se alguma vez falamos sobre isso, ela só diz o mesmo de sempre, que para ela era seu irmãozinho. Eu sou do município de Naucalpan, mas trabalho na cidade do México, para onde preciso me deslocar todos os dias. Por isso uso o transporte público, especificamente o micro-ônibus, para a última parte do meu trajeto. Para quem é de outra parte da América Latina, isso é uma espécie de ônibus pequeno que se usa em quase todas as grandes cidades, mas que em cada lugar acho que recebe um nome diferente. Aqui o perigoso desses em particular é que são dirigidos em alta velocidade, mas a gente acaba se acostumando com os solavancos, as freadas bruscas e as curvas acentuadas. Lembro que isso aconteceu numa segunda-feira, numa época de muito trabalho no escritório. Saí tarde, mas corri para pegar o metrô e depois disso o micro-ônibus, apressada para chegar em casa. Já era bem tarde e eu mal ia conseguir dormir um pouco antes de em poucas horas me levantar novamente, tomar banho e tentar chegar no horário para repetir o meu dia. Era nisso que eu pensava dentro do micro-ônibus, cansada por aquele dia e já exausta pelo que viria no seguinte, quando percebi que ele estava quase vazio. Dessa vez também havia algo que me incomodava, algo que começou a me deixar desconfortável. Notei que, pelo espelho retrovisor, o motorista ficava me olhando constantemente. Comecei a procurar entre minhas coisas e percebi que não estava com o spray de pimenta, aquele que andou anos na minha bolsa sem nunca ter sido usado. Desceu então um senhor que estava num banco atrás do motorista, e mesmo assim ele não parava de me encarar pelo espelho. Eu estava sentada mais ou menos no meio do micro e virei rápido para olhar ao redor. Só restava mais uma passageira idosa, sentada na última fileira e encostada na janela. Ela não parecia que poderia me ajudar, mas mesmo assim me virei de lado e fiquei olhando de relance para ela, torcendo para que ela não descesse, porque eu não saberia o que fazer. Descer junto com ela no meio de uma rua que eu nem conhecia parecia arriscado. "Moça, se quiser pode vir mais para frente", disse de repente o motorista. Aquilo me deu calafrios. Respondi que estava bem e que já eu ia descer. De vez em quando olhava para ele pelo espelho, e seus olhos, quando se voltavam para mim, estavam cada vez mais ansiosos. Eu tinha que fazer algo, então decidi me levantar, ir para o fundo e me colocar perto da senhora, ao lado da porta. Mas quando me levantei, a senhora da última fileira não estava mais lá. Fiquei extremamente confusa. Ela não parecia estranha, era apenas uma mulher idosa que estava de olhos fechados. Me escapou um grito e o motorista freou. Gritou para eu descer com ele e pulou para fora. Disse para eu não ficar sozinha. Ele ficou na porta me esperando e naquele momento eu corri até ele. Era um senhor meio gordinho, estava suando e nervoso. Aquele olhar ansioso que antes tinha me parecido ameaçador
De repente parecia inocente, quase infantil. Já fora do ônibus, quase fui eu quem teve que acalmá-lo. Ela apareceu de repente. É a segunda vez que ela entra no meu ônibus. Quando ele disse isso, senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Eu acabava de ver um fantasma, então não soube o que responder. O motorista tentou se acalmar e me pediu desculpas. Disse que seguiríamos e que ele ia se apressar para me deixar em casa, pois já era tarde. Então entrei de novo e me sentei no banco mais próximo dele. Já não tive coragem de olhar para trás, mas ele ficava levantando os olhos para o espelho que mostrava todo o interior do micro e de tempos em tempos tentava me tranquilizar. Ela não está mais aí, moça. Ela não vem mais. Não tem mais ninguém aí. Cheguei em casa segura, mas muito assustada. Às vezes ainda encontro aquele motorista, nos cumprimentamos com um olhar, embora, é claro, nunca falemos nada. Não vi mais nada desde então e espero que ele também não. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Oi para todos que me ouvem. Recentemente ouvi um relato meio que parecido com a minha história e agora estou aqui para escrevê-la. Me chamo Antônio e o que vou contar aconteceu comigo há quase 10 anos. Às vezes eu me pego lembrando disso quando visito a comunidade, porque embora eu não more mais lá, toda vez que visito, essas imagens voltam como se tivessem acabado de acontecer. Naquela época eu morava no povoado com minha irmã. Ela tinha uma casa perto do mercado e eu fiquei lá por um tempo porque nós dois cuidávamos de um pomar de abacate que minha mãe tinha deixado para nós. Eu tinha meu quarto e trabalhávamos a semana toda, mas sempre que podia fugia para ver meus pais na casa deles. Sempre gostei daquele lugar. Meus pais ainda moravam lá e também meu irmão, que tinha sua própria casa na parte de baixo, perto dos porcos. Ele morava com a esposa e os filhos. Mesmo assim, eu sentia que meus pais precisavam me ver, principalmente minha mãe, que ficava triste quando eu demorava muito a aparecer. E embora não morasse mais com eles, eu não gostava que se sentissem sozinhos. Meu pai também se sentia aliviado quando eu ajudava com o gado. Às vezes ele não dava conta de tudo e eu cuidava dos bezerros ou dos sacos de ração. Não era muito, mas 4 mãos ajuda mais que 2. Naquele fim de semana cheguei numa sexta à tarde. Desci da caminhonete, cruzei o rio e caminhei até a entrada da casa. Os dois já estavam me esperando. O sábado amanheceu tranquilo. Fomos cedo ao curral e movemos umas vacas que tinham passado para o pasto de trás. Tomamos café com pão e passamos quase toda a manhã sentados, vendo a chuva cair à distância. Pela tarde o céu escureceu mais e a chuva caiu forte. Não foi uma daquelas tempestades que derrubam árvores, mas durou a noite toda. Quando acordei no domingo, os riachos já corriam cheios e os caminhos estavam molhados. Eu planejava sair cedo, porque naquele dia era a cavalgada do povoado. Todo ano em setembro acontece para comemorar o aniversário, e eu tinha combinado de ir com uma moça que estava conhecendo. Esperei até o meio-dia para ver se a chuva parava, mas ela não dava trégua. Disse ao meu pai que não ia esperar mais, que ia cruzar pela colina e sair pela ponte. Essa ponte ficava mais acima, quase nos limites com outro povoado, e era a única forma segura de sair quando o rio estava impossível. Minha mãe pediu que eu não fosse, que esperasse até segunda. Meu pai também insistiu, mas eu estava decidido. Sentia que se não fosse naquela tarde, perderia a chance com aquela moça. Então vesti a capa de chuva que minha mãe me deu, coloquei uma garrafa d'água no bornal e fui. O caminho não era difícil, mas era longo. Tinha que passar por entre os pastos, subir pela parte de trás da colina
e depois seguir uma trilha que descia até a ponte. Achei que se não parasse muito, podia chegar em 5 horas do outro lado. Comecei a caminhar mais devagar do que planejava. O caminho estava em péssimas condições. Com tanta chuva, tinha virado um lamaçal, e em vários trechos precisei sair da trilha porque estava escorregadia demais. Havia poças profundas e buracos que, se eu não tivesse cuidado, teriam torcido meu tornozelo. Quando olhei no relógio, já eram quase 6 da tarde. Já não havia muita luz, ainda mais com aquelas nuvens escuras por cima. Por um momento pensei em voltar, pois me sentia teimoso por ter saído tão tarde. Sabia que o caminho não era o ideal e, mesmo assim, insistia em ir à cavalgada. Só esperava que não voltasse a chover forte. Foi então que cheguei a um trecho reto da trilha. Não faltava muito para chegar, talvez menos de 1 hora. Peguei a lanterna que estava guardada no meu bornal, uma daquelas grandes, que iluminam forte e por igual. Quando liguei, o feixe de luz cortou a trilha como se fosse de dia. Continuei andando, pensando no que faria ao chegar na ponte. Ainda acreditava que encontraria gente descendo para o povoado porque no dia seguinte era a cavalgada, mas com aquele clima já começava a duvidar. Se não encontrasse ninguém, podia ficar com algum conhecido da comunidade do outro lado do rio. Me arrependi de não ter tomado essa decisão mais cedo. Foi então que, mais à frente, e ao lado do caminho, justo onde a trilha estreitava, havia uma mulher. Primeiro não entendi direito o que via, porque ela estava agachada e a luz batia de lado. Mas parecia jovem e usava um vestido todo sujo de lama e encharcado pela chuva. Tinha as mãos sobre as pernas e as movia para frente e para trás, como se estivesse nervosa. Parei, ela levantou a cabeça e me olhou direto. Seus olhos brilhavam como de gatos com o reflexo da lanterna. Não disse nada, fiquei ali parado, sem saber o que fazer. De repente ela se levantou e começou a andar na minha direção. Levei um susto tão grande que dei alguns passos para trás. Quis pensar que talvez estivesse perdida, mas havia algo nela que não batia. Ela andava estranho, como se mancasse de uma perna. Quando chegou mais perto, vi seu rosto com clareza. Era a cor de pessoa que fica muito embaixo da água e com uns olhos verdes enormes. Estavam muito abertos e não paravam de me encarar. Mas o que mais me perturbou foi que seu corpo tremia. Não como alguém com frio, mas como se tivesse pequenos espasmos. A mulher se aproximou ainda mais. Eu quase não tinha espaço para recuar, porque atrás de mim o caminho estava escorregadio e cheio de galhos. Ela disse com uma voz falhada que a correnteza do rio a tinha arrastado. Eu a olhei confuso e perguntei qual rio, já que naquela área não havia nenhum. O mais próximo ficava muito mais abaixo, quase na ponte. Ela não respondeu, apenas continuou me olhando com os olhos arregalados, como se quisesse me convencer de que o que dizia era verdade. Antes que eu dissesse mais alguma coisa, ela me agarrou pelos braços. Senti seus dedos longos e as unhas estavam escuras. Fiquei imóvel, tentando acalmá-la. Disse que tudo estava bem, que não se preocupasse, que não faltava muito para chegar ao outro lado e que talvez alguém da comunidade pudesse ajudá-la. Mas ela não parecia querer ouvir, estava frenética. Falava alto, quase gritando, e apertava meus braços com tanta força que doía. Tentei me manter calmo, mas já não sabia se estava diante de uma mulher ferida ou de alguém que tinha perdido a cabeça. Repeti que tudo estava bem, e foi então que ela começou a gritar. Ela sacudia a cabeça de um lado para o outro e os olhos pareciam saltar do rosto. Eu não entendia o que ela dizia, porque era um grito muito esquisito. Fiquei nervoso, pois queria me soltar, mas ela não parava de me apertar. Segurei firme seus ombros, tentando fazer com que parasse de se mexer. Mas foi pior. Seu rosto ficou muito perto do meu, ao ponto de sentir seu hálito. Era como o cheiro de carne torrada.
A lanterna tremia na minha mão e a luz balançava para todo lado. Naquele momento, só queria fugir dali. Já não me importava com a cavalgada nem com a moça do povoado. Mas aquela mulher não me soltava. Ela tinha uma força enorme, mais do que se esperaria. Me segurava pelos braços como se eu fosse dela, e pela primeira vez naquele caminho, senti pavor. A mulher quase me encurralou contra as árvores. Tentei empurrá-la com as duas mãos, mas foi ela quem me empurrou com mais força. Senti seu corpo vindo por cima de mim. Então ela me jogou para trás e caí entre as plantas à beira da trilha. Ela continuava gritando, mas já não eram gritos normais. Era um som estranho de ave. Não soava com nada que eu já tivesse escutado. Ela se jogou em cima de mim. Eu tentava me soltar, mas não conseguia. Num desses movimentos, minha lanterna caiu, rolou pelo chão e ficou apontando para o mato. Eu me defendia como podia com as mãos. Ela chorava, mas não era um choro humano. Era um som sem sentido. De repente, suas mãos foram direto para o meu rosto. Me agarrou pela boca. Com uma mão de cada lado, enfiou os dedos dentro e puxou com força. Gritei porque achei que ela ia rasgar meu rosto ao meio. No meio da escuridão, com a lanterna iluminando desde o chão, consegui ver o rosto dela bem melhor por um momento. Estava em cima de mim e agora parecia deformado. A pele parecia derretida, como se tivesse sido queimada com óleo. Nisso parei de ter pena, a acertei com os joelhos e a empurrei com toda a força que ainda me restava. A joguei para o caminho. Não me importava se ela rolava ou gritava, só precisava tirá-la de cima de mim. Assim que me libertei, a primeira coisa que fiz foi correr. Disparei morro abaixo sem pensar. Sabia que se conseguisse chegar à ponte, poderia cruzar para o outro lado. Atrás de mim ouvia os passos, galhos quebrando e aqueles suspiros estranhos que eu nem saberia explicar. Não queria olhar para trás. Sentia que se o fizesse iria vê-la de novo. Mas não cheguei muito longe, já que o chão estava molhado, e numa descida escorreguei. Caí de cara e rolei entre as árvores. Rasguei a camisa, arranhei as mãos e bati o quadril numa pedra. Tentei me levantar de imediato, mas ao apoiar o pé senti uma dor forte. Tinha torcido o tornozelo. Mesmo assim não parei. Doía, mas me levantei como pude e comecei a correr de novo. Não via direito, mas ouvia que algo vinha atrás. Eram passos desordenados, como se alguém me perseguisse sem saber exatamente por onde. Eu só queria chegar à ponte, só pensava nisso. Quando finalmente cheguei à ponte, nem sei como consegui. Parei bem no meio, porque meu corpo não aguentava mais. Apoiei uma mão no corrimão de cimento e me curvei um pouco para respirar. Abaixo, o rio descia com força. A corrente batia nas pedras e o som era tão alto que parecia um trovão. Estava tão desesperado que por um momento pensei em me esconder na sustentação debaixo da ponte. Mas assim que virei o rosto e olhei para trás, me arrependi. Não havia nada, nenhuma pessoa, sombra ou animal. Verdade seja dita que com aquela escuridão eu mal podia distinguir o que havia nas pedras. Mesmo assim não quis ficar nem mais um segundo e continuei correndo. Foi então que vi as luzes de algumas casinhas ao longe. Me senti um pouco mais tranquilo, mas não podia relaxar. Cada passo parecia que meu corpo ia se partir, mas cheguei por volta das 8 da noite. Cheguei e era como se o medo tivesse me carregado no colo. A única coisa que fiz foi me aproximar do primeiro quintal que vi com luz. Era uma casa simples com uma varanda ampla de telha. Cheguei até o portão e consegui dizer que precisava de ajuda. Uma mulher saiu imediatamente ao me ver daquele jeito e não perguntou nada. Ela abriu o portão, me sentou numa cadeira de plástico, me deu água e me cobriu com um cobertor. Eu mal conseguia falar e naquela mesma noite me levaram para minha casa numa caminhonete. Fui na parte de trás porque não conseguia me endireitar direito.
alguém avisou minha irmã e me levaram direto para a casa dela. Lembro que ela chorava, mas eu não dizia muito. Tinha tanto medo que pensassem que eu tinha enlouquecido que preferi ficar calado. Me deitaram numa cama e depois chamaram o rapaz que trabalhava como veterinário pelas fazendas. Fui atendido na clínica e constatou que eu tinha o tornozelo torcido e a mão direita lesionada. Colocaram um gesso no pulso e outro no pé. Fiquei 4 dias só deitado, nos 2 primeiros, quase não falei. Só fechava os olhos e repetia para mim mesmo que já estava longe de tudo aquilo, que aquela coisa não tinha me seguido, que tudo tinha terminado. Depois de tudo isso, os anos se passaram e ninguém na minha família soube com certeza o que me aconteceu naquela noite. Se contei o que vi para 4 pessoas é muito, e falei que uma mulher me atacou no morro. Mas por mais que contasse, era difícil explicar o que realmente senti. Acharam que eu estava confuso por causa da pancada ou que imaginei coisas por causa do susto, mas eu sei bem o que vi. Foi real. Com o tempo, o assunto foi se apagando. Minha irmã só dizia que por algum motivo eu não devia ter saído naquele dia. Meus pais se sentiram culpados por terem me deixado ir, embora eu tenha insistido. A única coisa que se repetia era que talvez tivesse sido uma aparição. Essa foi a palavra que mais ouvi. Uma mulher que aparece quando chove e anda solta pelos caminhos. Mas não havia nada concreto, pois ninguém conhecia ou conheceu uma mulher com aquelas características. O que estou prestes a contar é algo em que ainda penso com frequência. Isso aconteceu na véspera de Ano Novo há alguns anos. Eu estava dirigindo para a casa dos meus pais para comemorar o Ano Novo com eles. Eles moram a algumas horas de distância, no interior da Pensilvânia, então saí no final da tarde achando que chegaria com bastante tempo sobrando. A viagem deveria ser simples. Sou do tipo que realmente gosta de dirigir longas distâncias. Então uma viagem tranquila me daria um tempo muito necessário para pensar. Mas o clima tinha outros planos. A neve começou a cair cerca de 1 hora depois que eu peguei a estrada. No início era leve, apenas alguns flocos cobrindo o para-brisa. Nada com que me preocupar. Na verdade, achei a neve bem bonita, mas tenho quase certeza de que me auto-sabotei. Quanto mais eu dirigia, mais forte a neve caía. Ela continuava caindo e caindo, até que eu me vi literalmente no meio de uma tempestade de neve de verdade. A estrada ficou escorregadia e a visibilidade caiu para quase nada. Meu sedã velho e pequeno não é exatamente bom na neve. Então, quando os pneus começaram a escorregar, mesmo nas menores inclinações, eu soube que precisava parar. Não valia a pena arriscar minha vida. Foi culpa minha por não planejar melhor a viagem. Encontrei um lugar no acostamento, longe o suficiente da estrada para evitar os carros que passavam, não que houvesse muitos. Mandei uma mensagem para meus pais explicando a situação e eles ficaram muito preocupados. Tentei tranquilizá-los dizendo que tudo ficaria bem, mas sinceramente eu mesmo não tinha muita certeza disso. Resolvi esperar que o pior da tempestade passasse, na esperança de que diminuísse. Mas a neve não deu trégua. Na verdade, só parecia piorar a partir daquele ponto. Ela continuava caindo e se acumulando ao redor do carro e na estrada à frente. Depois de mais ou menos 1 hora, ficou claro que eu não iria a lugar nenhum naquela noite. Meu pai se ofereceu para tentar vir até mim, mas eu disse que isso seria um suicídio. Falei que, se a neve não diminuísse, eu chamaria a emergência, o que ele aceitou a contragosto como uma solução razoável. Eu realmente não queria chamar a ajuda, então disse a mim mesma que a tempestade teria que diminuir em algum momento e decidi que,
Se não diminuísse até eu ficar com sono, chamaria a bendita emergência. A ideia de passar a noite no carro me deixava nervosa. Eu não queria ficar sem gasolina tentando me manter aquecida e estava preocupada em acabar com a bateria mantendo as luzes ou o aquecimento ligados por muito tempo. Fiquei lá, ligando e desligando o motor de vez em quando, tentando economizar o que podia. O vento uivava lá fora e eu começava a sentir o peso do isolamento quando olhei pelo retrovisor e vi faróis cortando a tempestade atrás de mim. Eu literalmente quis pular de alegria quando vi que um limpa-neve parou ao meu lado. Baixei o vidro enquanto o motorista se inclinava para fora do dele. Era um homem mais velho, talvez na faixa dos 50 anos. Ele parecia simpático. Estava usando um casaco grosso e um gorro preto de lã que cobria as orelhas. Lembro-me de pensar que o rosto dele era muito enrugado, se é que isso faz algum sentido. Bom, parecia desgastado, como alguém que passou décadas em condições difíceis. Eu esperava que ele dissesse algo, mas ele apenas me olhou por um tempo que pareceu incomum. Eventualmente ele falou, perguntando se eu estava bem. Sua voz era muito áspera, definitivamente de fumante, e para ser honesta, meio desconcertante. Eu disse a ele que achava que meu carro não poderia lidar com as condições, tentando ser amigável, mas também mantendo minha voz firme. Ele assentiu dizendo que eu não iria muito longe em uma tempestade como aquela, especialmente com o carro que eu tinha. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse pensando no que dizer. Vi os olhos dele analisarem o banco de trás, como se procurasse algo. Estava prestes a responder quando ele se ofereceu para me dar uma carona. Eu hesitei, pois não o conhecia. E sim, ele parecia um pouco estranho, mas me pareceu uma pessoa genuína. Além disso, ficar no meu carro a noite toda seria estupidez. Perguntei se ele poderia me levar até onde eu estava indo, e ele disse que não seria problema algum. Então perguntei o que eu deveria fazer com meu carro, ao que ele deu de ombros e disse: "Deixe aí." Depois de um momento concordei. Peguei minha bolsa e entrei na cabine da máquina de neve. A princípio, o calor foi reconfortante. Senti a tensão nos ombros começar a diminuir enquanto me acomodava no assento. Ele perguntou para onde eu estava indo, e eu disse sobre a casa dos meus pais. Dei-lhe as direções e ele assentiu novamente, mas não disse muito depois disso. O silêncio não foi constrangedor, mas à medida que os minutos passavam, eu começava a me sentir mais e mais desconfortável. Foi então que notei algo estranho. Ele não estava dirigindo na direção da casa dos meus pais. Eu sabia porque a navegação estava literalmente apontando na direção oposta. Quero dizer, estávamos em uma estrada local, havia apenas duas maneiras de ir. Tentei o meu melhor para soar calma e perguntei se estávamos indo pelo caminho certo, com o tom mais normal que consegui reunir. Não acho que fiz um bom trabalho, porque pude sentir sua postura mudar ligeiramente com minha pergunta. Sem me olhar, ele disse que estávamos fazendo um pequeno desvio e que as estradas secundárias seriam melhores que a estrada principal. Não conhecia a área bem o suficiente para discutir, mas algo na forma como ele disse isso fez meu estômago se revirar. Continuamos a dirigir um pouco mais, e ele realmente saiu da estrada principal e começou a seguir por uma estrada secundária. Pelo menos o GPS dizia que estávamos indo na direção certa, então pensei que estava apenas sendo paranoica. Porém, algo em meu instinto ainda me dizia que ele estava estranho, então comecei a olhar mais de perto a cabine. Havia sinais de alerta por toda parte, tipo garrafas de licor vazias rolando perto dos seus pés, mapas rasgados enfiados nos bolsos laterais, e avistei uma faca entre os assentos. Senti meu coração começar a bater forte. Você sabe aquele sentimento quando seu coração começa a bater como louco e você está preocupado que outras pessoas possam ouvir?
Era isso que estava acontecendo comigo. Naquele momento, também estava certa de que não estávamos indo pelo caminho certo. O GPS continuava recalculando porque ele perdia curva após curva. Nem olhando ele estava. Enquanto continuávamos a dirigir, avistei uma casa ao longe. Era a única que eu tinha visto por quilômetros. Esperei até chegarmos mais perto. Respirei fundo, agarrei a maçaneta da porta e então chutei a porta com toda a força que consegui. O ar frio me atingiu como um tapa, mas não parei. Caí no chão e senti minha perna explodir de dor, mas não me importei com isso. Levantei-me e comecei a correr em direção à casa. O homem gritou algo para mim, e eu olhei para trás, vendo-o remexer em algo no porta-luvas, provavelmente pegando uma arma. Não olhei de novo. Corri pela neve tentando não escorregar até alcançar a casa. Bati na porta gritando por ajuda. Um homem e uma mulher abriram a porta e basicamente me puxaram para dentro. Eu desabei no chão, tentando recuperar o fôlego. Contei-lhes o que acabara de acontecer e eles não fizeram perguntas. Simplesmente chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, a máquina de neve já havia ido embora. Eles disseram que ficariam de olho e vasculhariam a área, mas naquela tempestade encontrá-lo era improvável. Eles ofereceram-se para me levar para a casa dos meus pais e até me ajudaram a chamar alguém para rebocar meu carro. Eu estava extremamente grata. Meu pai ficou furioso quando soube, e desde então nunca mais dirigi na neve. Sempre penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse pulado.